Olha, eu estou muito feliz de estar aqui em Patos de Minas e poder falar de um assunto tão importante, né, que é a pessoa com deficiência, as pessoas com doenças raras. E me deram um tema aqui que eu fiquei muito feliz, que é de pai para pai, né? Então eles querem que eu conte aqui a minha experiência enquanto pai da Maria, né? E eu vou poder contar a nossa trajetória, o que me trouxe até aqui. Então estou muito feliz de poder voltar em Patos de Minas, poder falar de um assunto tão importante. Agora, Marcelo, que mensagem que você deixa para os pais? Você que também é pai de um pai atípico, né? Que mensagem que o senhor deixa para todos os pais de Patos de Minas e região que vieram aqui hoje para te assistir? Olha, eu costumo falar quando eu recebi o diagnóstico da minha filha, da Maria, e que eu descobri que ela tinha essa doença rara, que, verdade seja dita, nenhum pai, né, se prepara para receber um filho com doença rara. Depois que o filho chega é que o pai vai se preparar e vai aprender. Então eu não estava preparado para receber aquela notícia. E eu lembro que no começo me deu uma tristeza muito grande, uma raiva muito grande, né? Por que aquilo estava acontecendo comigo? E aí um belo dia, eu naquela tristeza, meu sogro virou para mim e falou assim: Marcelo, calma que o sol volta a nascer. E isso fez todo sentido para mim, porque naquele momento parecia que não tinha mais sol, né? Parecia que tudo estava no escuro, que tudo era escuro, que nada tinha cor mais. Mas aos poucos, quando você entende que aquilo é um desígnio de Deus, um propósito de Deus, o sol volta a nascer e as coisas voltam a fazer sentido, né? As cores voltam, e voltou na minha vida. Então o que eu posso dizer para os pais que estão nos acompanhando é que vocês não estão sós, nós estamos juntos, de mãos dadas. O que aconteceu com você aconteceu comigo e eu sei a dificuldade que é. A gente não está aqui para romantizar a vida de um pai atípico, mas para dizer que tem um oceano de oportunidades, né, no nosso meio, e que Deus, para cada dia, Ele tem uma surpresa diferente. Então basta a gente fazer aquilo que nós temos para fazer, aquilo que é o certo, e que nós vamos poder contemplar esses milagres que estão diante de nós. Marcelo, o governo de Minas tem feito legislações, né, para, vamos dizer assim, agregar, dar mais, agregar esse pessoal no mundo mesmo, né? Então, o governo de Minas tem mudado as legislações para atender melhor essas pessoas, né? Claro, hoje Minas Gerais, eu tenho orgulho de dizer que ele é referência no Brasil e no mundo de políticas públicas para as pessoas com deficiência. Nós temos, por exemplo, o ProMais, que é o maior programa de políticas públicas voltado para a pessoa com deficiência do país, que nós já desenvolvemos em Minas Gerais. Nós tivemos, por exemplo, estamos hoje aqui no Mapai, pela primeira vez na história, o governo do estado enviou 45 milhões de reais para as APAES, né? Algo que nunca tinha sido feito antes. Também a gente ampliou, por exemplo, o teste do pezinho, né? Minas Gerais é o primeiro estado do Brasil ao ter o teste do pezinho ampliado. Ou seja, a criança que nasce em Minas Gerais, ela faz o teste do pezinho, que vai para Belo Horizonte. Lá na UFMG eles fazem a triagem e detectam hoje 15 doenças raras. Então, se uma criança, por exemplo, nascer com a gama, né, que é uma doença rara, em qualquer lugar de Minas, ela vai ser triada, ela vai saber, a família vai saber que o filho tem aquela doença, e mais do que isso, vai saber qual que é o tratamento, né, que deve dar para o filho dela. Então isso faz a diferença, salva vidas, isso transforma famílias. E Minas Gerais tem feito isso. Eu poderia aqui falar de várias ações do governo do estado. Essa semana nós fizemos, por exemplo, a implantação do selo raro. Agora, qualquer processo judicial que tenha como autor uma pessoa com doença rara, que necessite um medicamento, ou de uma cirurgia, ou de um tratamento como um todo, ela vai receber um carimbo nesse processo, um selo, que vai falar que aquela pessoa tem doença rara. Isso vai fazer com que o juiz, o magistrado, dê uma decisão mais rápido para atender aquela família que antes ficava ao bel prazer do tempo do magistrado e muitas vezes vinha a óbito porque não tinha uma decisão judicial. Então isso transforma vidas. Mas aqui, confesso para você que a gente poderia passar um dia falando de tudo que está sendo feito em Minas Gerais para pessoa com deficiência e doença rara. É claro, nós ainda temos muito para fazer, mas sem sombra de dúvidas, hoje já somos referência no Brasil e no mundo. Agora, Marcelo, até para a gente passar uma luz melhor para aqueles pais atípicos ou para aquela pessoa que é portadora de alguma doença, qual que é a porta de entrada hoje, atualmente? Olha, em primeiro lugar, eu falo da importância das APAES, sobretudo no interior do estado. Hoje, quando uma criança nasce no interior do estado
e o pai e a mãe vê, num primeiro momento, que a criança tem um problema, né? É assim que eles falam, um problema. A primeira porta que eles batem é na APAE. E na APAE tem profissionais competentes, tem profissionais qualificados para avaliar aquela doença daquela criança e ver qual que é o tratamento ou qual que é a orientação, né, para fazer com o filho. Então a porta de entrada, geralmente no interior, são as APAES. Agora, temos em Minas Gerais centros de referência de doença rara. Por exemplo, em Belo Horizonte, depois de de décadas, nós conseguimos o primeiro hospital que é um centro de referência de doença rara, que é o Hospital João Paulo II. Então, uma mãe que tem um filho, uma criança com doença rara, ela pode ir no Hospital João Paulo II, que lá tem profissionais de altíssima qualidade para atender aquela família e dar o encaminhamento necessário. Mas o primeiro passo é pedir ajuda, né? Seja na APAE, seja num centro de referência, seja nas nossas redes sociais. Eu recebo muitas mensagens de pais falando, olha, meu filho nasceu, está com algum problema, e ali a gente manda um profissional fazer uma avaliação. Então, enfim, tem que pedir ajuda, né? E é fundamental que a sociedade se mobilize para acolher a família que tem um filho com doença rara, uma pessoa com deficiência dentro de casa, porque esse é um problema de toda a sociedade, não é um problema só de uma parcela da sociedade. Então nós precisamos tratar de maneira coletiva. Para a gente iniciar, né, um momento muito importante aqui para a APAE de Patos de Minas e também para toda a região. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação dessa palestra, né, que o Marcelo Aro irá ministrar aqui na APAE. Bem, é um prazer imenso voltar a Patos de Minas, né, para encontrar com a família apaiana, com os amigos que aqui eu tenho. E hoje, de uma maneira bem especial, eu também vim representando a Federação Nacional das APAES, com quem nós temos uma grande parceria com o governo de Minas Gerais e com o Marcelo, para acompanhá-lo e, além do mais, visitar a instituição. A palestra apresenta o Marcelo Aro, tem uma importância muito grande para o movimento apaiano, porque, primeiro, ele é pai de pessoa com deficiência. Em segundo lugar, ele é do governo e ele tem o poder de decisões e que tem nos ajudado muito a avançar nas conquistas de políticas públicas que possam facilitar o nosso trabalho. Então, além da amizade pessoal que eu tenho com ele e que tem facilitado esse trâmite nosso, dessas nossas conversações. Então, estar aqui realmente é um prazer enorme, é um momento importante para a comunidade. Tivemos agora com o senhor prefeito, com a sua esposa que é deputada, com o pessoal da APAE, com o Marcelo, e a gente fortalece cada vez mais os nossos serviços em favor das pessoas deficientes e suas famílias. Como que o senhor enxerga as políticas públicas aqui em Minas Gerais em prol dos deficientes? As políticas públicas em Minas Gerais e no Brasil, de uma maneira geral, elas já estão constituídas. Existem leis, existem decisões, existem parcerias estabelecidas. Realmente falta um pouco mais o poder público investir no nosso serviço, porque nós temos uma experiência na área da saúde, da educação e da assistência social para as pessoas com deficiência de 70 anos de caminhada. E nós ofertamos um serviço que o governo é que deveria ofertar, mas ele não oferta. Então a gente procurou, ao longo desses anos, nós executarmos essas ações. E agora é que o poder público de pessoas como o Marcelo, que são sensíveis à causa, estão voltando a olhar para as nossas atividades, para o nosso trabalho. Inclusive, eu costumo dizer muito, hoje nós da APAE, pela nossa experiência de serviço, nós não chegamos mais perante o poder público na condição de pedinte. Nós estamos chegando na condição de parceiros, que nós temos um serviço de qualidade, de experiência, de conhecimento e que o poder público ainda não oferece. Então aqui é muito mais fácil o poder público fazer uma parceria conosco do que ele tentar implantar. Professor, a gente sabe que não é fácil, né, cuidar de uma APAE, principalmente a gente vê essa grande estrutura aqui em Patos de Minas, a gente sabe que outros lugares também são grandes estruturas. Para aquela pessoa que está assistindo, como que ela pode ajudar a APAE de alguma forma? Eu gostaria de fazer 3 propostas. Primeiro, que viesse conhecer a APAE. Faça uma visita aqui para conhecer a estrutura, os serviços que nós oferecemos, quem é a pessoa com deficiência, quais são as equipes que trabalham com eles, quebrar essa concepção que o deficiente intelectual é doente. O deficiente não é doente, a deficiência intelectual é uma condição, ele é cidadão como qualquer outro. Mudar o olhar, como vai olhar para a pessoa com deficiência, não vendo só a deficiência, mas vendo o cidadão que ali está, com direitos, com capacidade, com habilidades, que merece oportunidade. E de uma maneira mais direta, que se tornasse um sócio contribuinte da APAE.
uma contribuição mensal que certamente não afetará as suas condições de vida financeira normal, mas o pouco que eles ajudará muito a PAI. Isso nos facilitaria, porque uma das nossas dificuldades ainda é a manutenção do serviço, porque na saúde, na educação, nós temos apoios do governo e da prefeitura, e aqui, inclusive, eu quero fazer um elogio ao prefeito, ao Falcão, que é um prefeito que tem sido um parceiro excepcional da PAI, mas ainda nós temos dificuldade de buscar recursos para manter o serviço de assistência social, que é o nosso maior problema, porque a população está envelhecendo, ele já não tem mais o ciclo da escola e a saúde é cíclica. Então, a assistência social que dá oferta, não temos financiamento para isso. Torne-se um sócio contribuinte, conheça o nosso serviço, conheça os nossos públicos e colabore conosco sendo um sócio contribuinte.